É. E por acaso sabia que o uso frequente de saltos altos pode causar alguns problemas de saúde? Sim, sei. E já teve algum problema com este caso? Ainda não, felizmente. Está à espera. Não. E sabe por acaso quais são assim os possíveis problemas que o salto pode causar? Problema da coluna, joelho, são os mais comuns que eu sei. Sim. Mas ainda assim vai mesmo continuar porque gosta. Sim, gosto, sinto-me bem. Ok, obrigada. Obrigada mesmo pela sua opinião. Vou falar com mais alguém. Boa tarde, como é que se chama? Boa tarde, Valdete Teixeira. Valdete está direto para o programa Dia a Dia. Bom, hoje está de rasteirinhos. Por quê? Tinha que andar muito a pé. E faz o uso frequente de saltos altos? Sim, durante a semana sim. De segunda a sexta mesmo? Não, de segunda a quinta. Aqui. Só a sexta é que é reservada para... Sexta-feira é um visual mais esportivo. Não é? Mas é por questões profissionais, porque o seu trabalho exige ou por opção estética? Não, é por questões profissionais, não é uma opção. Realmente deixa a mulher mais elegante, mas não é a minha preferência. E sabe que o uso frequente de saltos pode causar alguns problemas de saúde? Sim, sim. Problemas da coluna, sim. Tenho esse conhecimento. E não tem medo disto? Tenho. Então, qual é a solução? Exatamente, por isso é que as sextas-feiras está excluída da lista. A sexta é reservada para atenuar as coisas. Exatamente. E já viu assim pessoas que insistem em andar de saltos altos e que andam aos zigue-zagues assim com certos problemas? Sim, infelizmente há muita mulher que está nessa situação. Acha que basta ser mulher para andar de saltos altos? Sim. Basta ser mulher? Sim, homem andar de salto alto é meio estranho. Ok, obrigada pela sua opinião. Você, Maradalva, foram essas as nossas primeiras contribuições do primeiro direto aqui na Rua do Primeiro Congresso. Na segunda parte, chama por nós, já sabes, nós estaremos prontinhos. Muito bem, eu vou fazer os possíveis de ser breve e na segunda parte voltar a chamar pela equipa da Exteriores, ver se consegues mais entrevistadas para vermos o tipo de salto que usam, porque afinal, na Baixa da cidade capital também vemos cada coisa, porque é uma zona preferencialmente laboral, não é? De escritórios, e normalmente as pessoas quando vão para o local de trabalho tendem a levar os saltos muito altos. Muitas vezes depois entramos para o escritório e etc, já vemos, esta não é a mesma pessoa que estava lá fora um bocadinho com um salto bem alto, mas desmontam-se, vamos dizer. Será isso uma boa estratégia, Vitória? Bem, ou será assim, essa uma do boa ponto de estratégia? vista de presença, de elegância e depois também, porque a nossa personalidade tem uma força terrível que as pessoas se calhar não têm ideia. Alguém que não consegue gerir a sua própria roupa, gerir o seu próprio calçado, se calhar não tem muita credibilidade, mas também é uma estratégia boa, não é? Para não se prejudicar e para parecer bem para quem está lá fora, porque elas só usam sapato para entrarem para o local de trabalho, mas no local de trabalho te recebem também pessoas que não frequentam constantemente a mesma instituição. E uma senhora de um conjunto de saia e casaco, de chinelas, não cai muito bem. Não precisa de exagerar também, não é? Nas chinelas ou sabrinas, né? Mas não cai muito bem. Bem, nem 8 nem 80. Eu, se não estou enganada, Ricardo, há uma coisa de uns tempos, li um artigo sobre até os sapatos rasos, as ditas sabrinas, os chinelinhos podem fazer-nos mal. Podem sim. Assim, tudo depende do material, não é? Depende do material e isso estamos a falar em termos de impacto no solo. Ou seja, em termos de posição correta, a tibio-társica ou o pé deve estar numa posição de 90 graus de flexão. Por exemplo, numa posição neutra que são os 90 graus. Mas o facto de utilizar um sapato raso tem a ver com o impacto. A pessoa quando se desloca, o primeiro contacto é feito com o calcanhar e se for uma sola em couro dura, esse impacto vai criar ali também uma zona de pressão e acaba por provocar uma dor, né, ao longo do tempo. E então não tem problema em utilizar um salto ligeiramente elevado, entre 3 a 5 centímetros, que seja confortável, almofadado, que é exatamente para diminuir esse impacto. Para criar uma espécie de amortecimento. Ok, muito bem. Vamos continuar a nossa conversa depois ao longo da semana, da segunda parte. Vamos falar sobre as doenças do pé, não é? É importante que falemos sobre elas também. E depois mais dicas. Vamos querer ouvir de ti, Vitória, que é uma mulher já. Tu tens 1,78 m? Super alta.
Não exageres, porque Super a Ana alta. Gisela Maurício é mais alta que tu. Tudo bem, mas E- sou alta. e Pelo menos em a- relação Olha, a muitas, né? vais dizer o meu nome, não vais? Estava quase. Eu estou aqui a usar, parece aquela coisa da publicidade. Vou chamar o meu primo, que é muito mais forte, muito mais forte. E depois entra o Kikas. Não, o Kikas não vale. O Kikas tem mais de 2 metros. A Ana Gisela também não vale, né? Para comparar contigo, não vale. Bem longe. Bem longe, vamos longe. Vamos continuar a conversar na segunda parte, porque agora é a altura de vermos os títulos dos jornais. E como sempre, começo por fazê-lo com o Jornal de Angola, na sua edição de quinta-feira, 7 de novembro de 2013. Papagro lança comercialização em todo o país, força à venda agrícola. Agricultores com escoamento das colheitas garantidas. Papagro, que é o programa de aquisição de produtos agrícolas lançado pelo Ministério do Comércio. Palácio da Cidade Alta, Presidente da República nomeia novos secretários. Inquérito em Portugal contra Manuel Vicente. O Ministério Público mandou arquivar. Política social, escolas e hospitais estão em construção. Moçambique, Armando Guebuza reforça apelo à paz. Contingência, avaliar os riscos é tema inadiável. Gabriel Mbilingui, aposta no ensino é ganho nacional. Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé Ceaste. Crianças na Huila têm mais escolas, notícia para encontrar na página 38. Petro e Desportivo jogam final da taça, depois de ontem o Petro ter defrontado o Interclube, um jogo que não acabou com muito fair play, infelizmente. Estreia amanhã filme sobre a Rainha Ginga. Vai ser amanhã no Centro de Conferências de Belas, a partir das 8 da noite. A estreia de Ngingambandi, antestreia no caso, antestreia, de Ngingambandi, a Rainha de Angola, protagonizada por Lesliana Pereira. O Jornal dos Desportos traz-nos Petro versus Desportivo da Huila. Jogam a final, 2 Inter, Petro 3 Huila, Kaala 1. Conhecidos finalistas da taça. Ao lado, xadrez, Angola ascende no ranking. Basquetebol, de agosto define grupo para 2014. Girabola, Chileche almeja título. Balanço, Sagrada considera a temporada estável. Futebol, progresso define situação da equipa técnica de futebol. Fórmula 1, Lewis Hamilton receia fracasso internacional, Bayern e City apurados para os oitavos de final. Hoje temos também o Semanário Económico, uma publicação que vamos passando aqui no seu espaço, revista de imprensa. E hoje o Semanário Económico, o Semanário Económico vem esticadinho. Traz-nos como título: Charangal convida a investir no petróleo do México. Convidada a investir no petróleo do México, Papagro soluciona escoamento de produtos agrícolas. Consta que o programa faz parte das estratégias de combate à fome e à pobreza. Ao lado, entrevista, os grandes contribuintes são classificados mediante o seu volume de arrecadação de receitas fiscais, pronunciamento do diretor nacional dos impostos, Cláudio Santos. Profissionais liberais devem pagar 15% dos seus rendimentos anuais. O caderno de capa, macroempresários revelam que bancos pedem garantias. A Associação Industrial de Angola, AIA, defende concretização de seguro agrícola. A Offshore Center Angola realiza hoje, em Luanda, um debate sobre a transformação decorrente da indústria petrolífera nacional. E a fotografia de Daniel Miguel, prémio de jornalismo, fotojornalismo do ano, na edição de 2013 do Prémio Nacional de Jornalismo, uma promoção do Ministério da Comunicação Social. Vamos agora para o intervalo, já sabem. O primeiro da tarde estamos a falar sobre os adequados saltos altos. Volte connosco na segunda parte, que a conversa vai prosseguir e esperamos que animada. Até já. Olá, viva, boa tarde, bem-vindos à segunda parte do Dia a Dia, nesta quinta-feira. Hoje estamos a falar sobre o uso adequado dos saltos altos. A Maria de Fátima Manuel junta-se a nós. Olá, Maria, tudo bem? Olá, Mara. Bem-vindo ao Dia a Dia, uma vez mais. É sempre um prazer receber-te. E hoje parece que de forma combinada ninguém veio com um salto exagerado. É assim no teu dia a dia ou hoje não quiseste mesmo
usar aquele salto? É assim no meu dia a dia. Eu gosto de salto, mas não exagero. É sempre de leve. Ok, tu escolhes o local para onde vais para aumentar um bocadinho o número do salto ou, independentemente de onde vais, é o teu número de salto preferido? Pois, tenho como preferência. Na minha opinião, não depende muito do local, mas de conforto. Ok. Eu detesto estar em algum lugar com aquele salto desconfortável e depois aquela vontade de tirar, descer dos saltos, porque dói, porque é muito alto. E aquele salto alto demais que quase dificulta até para andar. Depois daquela sensação que está-se a andar inclinada. Não é? E dói a coluna. Não gosto de desconforto. Mas diz-me uma coisa, se o sapato é o nosso número e se ele até supostamente é aquilo que nós queríamos, por que é que nos causa tanto desconforto? Se calhar há aqueles saltos, por exemplo, que o bico, né, posso assim dizer... Sapato bico fino. O bico fino, e tem aquele bico muito comprido e o sapato fica inclinado. Ainda que for salto-agulha. O salto-agulha. E depois fica inclinado, né, daquela sensação que está inclinado. Sensação até não, está mesmo inclinado. Então, mesmo sendo o nosso número, ainda assim cria aquele desconforto porque há um desequilíbrio, não sei se posso assim dizer, mas há um desequilíbrio, então... Alguma vez já tiveram a sensação de que, apesar do sapato ser o vosso número, já o terem comprado e terem usado 2 ou 3 vezes, ele apertar ou estar largo, causando o mesmo desconforto? Que sapato largo causa tanto desconforto quanto o sapato apertado. Mas eu acho que nestes casos em que as pessoas estão desequilibradas, já não querem cumprimentar ninguém, já não se querem encontrar. É verdade, os saltos provocam tantos problemas. É que para além do problema na saúde, ainda tens problema de socialização, porque já não queres cumprimentar ninguém, já não te podem apresentar a ninguém. E depois há um casamento também que agora nós temos, né, que é a cinta, por causa da barriga que nós estamos. É cinta com sapato alto. E o sapato alto que é com a agulha, né, com salto-agulha, normalmente lá à frente é afunilado. Sim. Depois vem os calos. Depois vem a má disposição. A pessoa só quer ir embora para casa e depois, se calhar, não pode sair naquele momento. Quando mais depende da boleia de outrem, tudo se complica. Mas penso que é um desconforto total. E é como disse o doutor, se estiver confortável, melhor. É melhor optarmos por aquilo que nos faz bem. O que acontece neste caso dos saltos agulha com o pé à frente mais afunilado, o sapato até pode ser do mesmo tamanho, o tamanho correto, mas o que acontece é que, se for muito elevado, há uma tendência para o pé escorregar dentro do sapato. Então, o que acontece na prática sobra atrás e fica todo... Não é o sobrar atrás, é a questão mesmo anterior do pé. O pé vai deslizar para a frente e vai ficar comprimido na região, como o sapato é afunilado à frente, não é? Sim. Era isso que eu me referia, Ricardo, é que dá a sensação que o sapato depois é grande, mas é porque o pé ficou todo afunilado lá à frente. Exatamente, desliza. O salto é muito alto, o pé começa a deslizar, vai comprimir aquelas estruturas, os dedos todos para a frente, então vem aí a tal patologia chamada, vulgarmente conhecida como os joanetes, não é? Que o termo técnico é o hálux valgus. Hálux valgus? Acho que gosto mais da hálux valgus. Hálux valgus. Hálux valgus, que é o termo na gíria conhecido como joanete. É o que acontece, é exatamente não só pelo salto em si, um salto-agulha de 15 centímetros, mas porque o pé fica comprimido à frente, não é? Há um desvio, um afunilamento e vai criar uma zona de tensão ali na região do primeiro dedo. Do dedo grande. Mas isso, joanetes, tens também? Não. As mulheres só sofrem. Para saber. Sofrem, muitas vezes porque querem, né? Porque querem sofrer, outras para parecer bem. Pois são as situações de saúde. Mas a parecer bem nessas condições... Mas isto é um dos Mas problemas. nós também convidamos, Ricardo, desculpa, nós convidamos mulheres que se calhar, as baixinhas, como eu devem estar a dizer, elas são altas, elas já não precisam de salto alto, estou a dizer que não é confortável. Porque tanto a Vitória quanto a Maria de Fátima são mulheres já com uma altura considerável. Sim. Também já não precisas do uso de salto, aquele salto para dar... Não precisas exagerar. Não precisas de exagerar, porque já estás ali com quase 1,80 m, não é? Menos. Menos? Mais baixa que eu, não pode ter 1,80 m. Não pode ser. 1,60 m. Sim, menos de 80. 1,80 m não. 60 não. 71, vamos dar 71. Pronto, depois vamos ver, vou servir de medidor, se não se importam. No alto do meu e muito. Enfim, vamos falar agora sobre o uso, Ricardo, Vitória e Fátima, sobre o uso de saltos desde tenra idade.
Nós vemos, às vezes, pessoas que se habituam a usar saltos desde os 12, 13 anos, mas há casos em que aos 5, 6 aninhos a mamãe acha tão engraçadinho que compra aquele sapato de salto, porque a menina fica muito parecida a ela e etc. Certo, isto já existe uma tendência, né, devido à moda, já existem meios de divulgação como a internet, as revistas. Sim. Então as crianças já consomem mais essa informação. Têm aquela vaidade, Sim. querem utilizar, querem imitar em casa os pais e depois na rua as amigas, as pessoas mais velhas. Nem tem realidade as crianças utilizarem esse tipo de calçado, lá está, desde que não se utilize durante muito tempo, não existe assim grandes preocupações. A questão está em que as crianças começam a ter alguma habituação desde os 10 anos e, à medida que o tempo for passando, nós pensamos numa perspectiva de 10, 15 anos à frente, a pessoa estará já com os seus 25, 30 anos, e então aí as alterações já estarão instaladas, não é? É um problema que vai se tornar crónico. E então aí vamos ver uma pessoa, um jovem com 25, 30 anos já com alguns problemas de coluna, de joelhos, de anca. E nós aqui não é muito frequente irmos ao hospital se não estamos mesmo... Mesmo doentes, doentes. Né? Temos dificuldades aí. Exatamente. E procurar os fisioterapeutas, então, só em casos extremos. Porque as pessoas têm a tendência de dizer não tive nenhum acidente, não caí, não aconteceu nada, não procuro o fisioterapeuta. E assim acumulamos pequenos problemas que se tornam grandes problemas no futuro, ao longo de quase toda a vida. Sim, normalmente é o que as pessoas fazem quando já têm um problema instalado, já têm a dor, é desconfortável, procuram um fisioterapeuta. Mas nós também podemos intervir na parte preventiva. As pessoas podem nos procurar, nós vamos elucidar, tirar algumas dúvidas que existem, para a pessoa não deixar de utilizar o seu salto alto, mas utilizar de uma forma correta. Racional, até. Exatamente. Vitória, voltamos a falar sobre a questão das crianças e do uso dos saltos por elas, as nossas meninas. Ainda as babadas, né? Sim. Acham graça em tudo que elas fazem. Mas penso que agora, com as dicas, e porque nós próprias passamos por situações que